Bora resolver a questão 1256 do bcrowd. Pelo título dá para ver que para resolver essa questão você tem que ter os conhecimentos de hashmap ou tabelas hash. Então se você não tem esse conhecimento, dá uma lida, depois volta aqui para a gente resolver a questão, beleza? Então vamos lá. Essa questão não é contextualizada, ela é simplesmente a implementação de um hashmap utilizando as regras que ele vai dar aqui no enunciado. Então, algumas informações importantes que a gente tem a retirar. Ele diz aqui que para uma tabela de dispersão de 13 endereços base, ou seja, aquele vetor que tem na implementação do hashmap, para uma de 13, de tamanho 13, ele diz que a função hash é igual a h de x igual a x mod 13. Isso aqui está dizendo duas informações importantes para a gente. Primeiro, o x, que é o elemento que a gente quer inserir, está sendo utilizado o operador de mod nele. Para quem não sabe, mod é resto de divisão. Então, necessariamente, x é um número. Ou seja, o que a gente está querendo inserir é um número. Não tem como ser, por exemplo, um string, porque não existe operador de resto de divisão para um string. Entenderam? Então, isso que a gente quer inserir é um número, necessariamente. A outra informação importante que ele está dando para a gente é a própria função hash do nosso hashmap, que é o número a ser inserido, resto de divisão, com o tamanho da tabela. Isso aqui implica que, para qualquer x que eu queira inserir, o endereço dele vai estar nesse intervalo de 0 a 12, já que a gente está pegando o resto da divisão por 13. Se é o resto de divisão, nunca vai ser maior do que 13, certo? Nem igual a 13. Outra informação importante que a gente tem a retirar aqui do enunciado é quando a gente olha aqui a saída. Veja, aqui ele está imprimindo o hashmap com esses elementos aqui que foram inseridos. Perceba que esses aqui são os endereços, tá? Os endereços do vetor. Que tem endereços que tem mais de um elemento. Aqui no 1, por exemplo, ele tem 27 e 92. Isso significa que o tratamento de colisões nesse hashmap é feito utilizando encadeamento separado. Isso significa que, ao invés de, quando acontecer uma colisão, eu procurar por outro valor livre no vetor, eu vou inserir ele também nesse mesmo endereço. O que significa que o endereço não vai receber um elemento, mas sim uma lista de elementos, certo? Então, vamos lá para a implementação. Lembrando que nós não estamos autorizados a utilizar nenhuma função da biblioteca padrão de Java, nenhuma classe, nem nada. Vamos fazer tudo na mão, beleza? Então, vamos lá. Como vocês viram, para implementar nosso hashmap, a gente necessariamente vai precisar implementar antes uma linked list, que vai ser a lista que vai estar em cada posição daquele vetor. Então, vamos lá. Se você quiser praticar sobre implementação de linked list, olha aqui no card a nossa playlist de exercícios de implementação de linked list, para você ficar mais afiado nessa parte. O foco aqui vai ser no hashmap. Então, vamos criar aqui uma classe, ela vai ser estática, a gente vai fazer tudo no arquivo só para mandar para o bcrowd. Public static class linked list. Então, nós não vamos implementar o linked list inteiro, somente os métodos que nos interessam. Nesse caso, o que nos interessa é inserir ao final, porque aqui na questão dá para ver que o 20 tá primeiro o 27, depois o 92, e aqui na ordem de inserção, primeiro vem o 27 e depois o 92. Ou seja, o elemento está sendo inserido ao final da lista. Então, nós vamos precisar implementar inserir ao final e vamos precisar implementar também uma função que vai retornar todos os valores da lista de uma vez, já que na hora de imprimir, nós vamos precisar recuperar esses valores, certo? Então, vamos começar implementando aqui. A gente vai precisar de uma classe interna node para a nossa linked list, que vai ter um valor. Como a gente vai só inserir ao final e não vai remover da lista em momento nenhum, nosso node só vai ter uma referência ao seu next, não vai ter ao seu anterior. O anterior é útil para quando a gente quer remover da lista, ele facilita, o nosso código fica menor. Vou criar aqui também um construtor, só para a gente ganhar tempo, esse construtor. Lembrando que o valor aqui é inteiro, porque o valor que a gente vai inserir no hashmap é inteiro. De atributos, a gente vai ter o tamanho. E vai ter também o head e o tail. O tail eu estou colocando porque a gente vai inserir ao final da lista. Então, se a gente não tiver o tail, a inserção ao final fica odd n, que a gente quer inserir em tempo constante, odd 1. Então, vamos ter uma referência ao tail. Primeiro método a ser implementado, vamos implementar o insert, né? Primeira coisa, vamos criar um nó com esse valor que a gente quer inserir. Então, node, new node, recebe new node value. Depois, existem duas possibilidades aqui. Primeiro, a lista pode estar vazia. Se a lista está vazia, então o elemento que a gente vai inserir é tanto o head quanto o tail.
ou a lista pode não estar vazia. Se a lista não está vazia e a gente está inserindo ao final, então necessariamente o elemento que a gente está inserindo vem depois do tail. Então o próximo do tail recebe new node e o tail agora vai ser o new node, já que agora ele que está ao final. Depois a gente incrementa o tamanho, já que a gente inseriu mais um. É isso, o insert é bem tranquilo mesmo para inserir ao final. E o próximo método vai ser o para recuperar todos os elementos da lista de uma vez. Então a gente não quer recuperar um elemento só, a gente quer recuperar todos. Então vai ser um public. A gente vai retornar todos os elementos de uma vez. Para a gente conseguir fazer isso em tempo O de n, nós vamos retornar um vetor com todos esses elementos. Se a gente fosse pegar um por um, passaria a ter complexidade O de n ao quadrado, já que a gente teria que fazer uma busca, ou seja, O de n, para cada elemento. Então, n buscas, que também são O de n, fica O de n ao quadrado. A gente não quer isso, a gente quer fazer esse tempo O de n. Então, a gente vai retornar um vetor de inteiros. Vou colocar aqui como getValues. Não tem parâmetros. Então, vamos primeiro criar aqui o nosso vetor. Então, int values, recebeu new, int, e o tamanho dele vai ser justamente o tamanho da linked list, já que a gente quer retornar todos de uma vez. Outra coisa que a gente vai precisar é um nó auxiliar, que vai iterar sobre a nossa lista. Esse nó vai iterar sobre a lista, e para cada nó na lista, ele vai inserir no nosso vetor. Vamos iterar sobre a lista. Para cada elemento na lista, então, valores na posição i vai receber o valor do nó auxiliar. E aí depois, a gente passa o nosso... Opa, aqui primeiro o nó auxiliar vai receber o head, beleza? Porque ele vai começar do começo. Depois, o nó auxiliar recebe o nó auxiliar.next. Depois de fazer isso, a gente só faz retornar os valores que a gente iterou e pegou, beleza? Agora que nós temos a linked list, o próximo passo é implementar o hashmap em si. Nosso hashmap vai precisar ter alguns atributos. Primeiro, ele vai ter que ter o seu vetor interno. E qual vai ser o tipo desse vetor interno? O tipo vai ser linked list, já que cada elemento do vetor não vai ter só um elemento, vão ter vários elementos que colidiram e tem aquele valor. Então a sintaxe vai ser essa aqui, linked list, vetor, ou seja, um vetor de linked list. Vou chamar aqui de buckets, porque cada elemento desse, cada linked list dessa é um bucket, é um balde, que vai receber todos os elementos que colidiram para aquele mesmo endereço. Outra informação importante é o seu tamanho, nós vamos usar eles em alguns cálculos, então precisa ter o tamanho. E é basicamente esses atributos. E outra coisa importante que o hashmap vai precisar ter é um construtor, porque a gente precisa passar o tamanho desse hashmap. Lá na questão, esse tamanho pode mudar, e ele vai receber esse tamanho pelo terminal. Então, vamos criar aqui. Public. Esse construtor vai receber um parâmetro, que vai ser o tamanho. A gente vai dizer que this.size recebe size. Agora a gente precisa inicializar esse nosso vetor de linked list. Então, buckets. Agora que nós temos o tamanho, dá para fazer isso. Recebe new linked list de tamanho size. E nós precisamos também inicializar cada uma das linked lists que estão dentro do hashmap. Então vamos iterar aqui. Para cada elemento nos buckets, a gente faz buckets na posição i recebe uma nova linked list. Então a gente tem um array que está todo preenchido por linked lists vazias. Beleza, inicializamos nosso hashmap. Agora, nós vamos precisar de alguns métodos. Primeiro, a gente vai precisar do método de inserção, para a gente inserir no hashmap. Porém, a inserção depende de outro método, que é a hash function, aquela função que está descrita aqui no problema. H de x é igual a x mod size. Então, vamos lá. Private int, porque ela vai retornar um endereço nos nossos buckets, um endereço de um bucket, hash,
vai receber um inteiro, que é justamente o inteiro x que a gente quer inserir. Então a hash, para retornar esse endereço, ela vai retornar literalmente x mod size. Simples assim, é uma função bem simples. Agora nós podemos implementar nosso método de inserção, que vai ser o seguinte, vai ser público, void insert, que vai receber o int x, que é o número a ser inserido. Então, primeiro a gente precisa do endereço, então int address vai receber hash de x, que é literalmente aquilo que estava no enunciado. H de x é igual a x mod size. Agora vamos efetivamente inserir lá na lista. Então, buckets na posição address, ou seja, aqui a gente tem uma lista. Então, nessa lista, nós vamos inserir. Esse insert é aquele que a gente implementou lá na linked list. Então, lá nós vamos inserir o valor x. Assim, ele vai ser inserido no seu bucket correspondente. Nós já temos um hashmap funcionando, mas para essa questão nós vamos precisar de mais um método, que é o método para printar o hashmap. Printar nesse padrão aqui que ele está mostrando na questão. Então, o que nós temos que fazer é iterar sobre o vetor, printar o índice do elemento do vetor que a gente está olhando, printar essa setinha e depois todos os elementos que estão no bucket, separados por essas setinhas, e ao final, esse contrabarra. Então, vamos lá. Vamos criar aqui. E nós vamos, primeiramente, iterar sobre o vetor de buckets. Então, para cada posição no vetor, nós vamos primeiramente printar o índice e depois uma setinha. E aí, depois dessa setinha, nós vamos imprimir os valores. Que valores vão ser esses? Bom, os valores da linked list. E nós já fizemos um método que vai retornar todos os valores da linked list de uma vez. Então, nós vamos ter aqui um vetor de inteiros, values, que são os valores, que vai receber buckets na posição i, ou seja, a lista naquela posição, ponto getValues, aquela funçãozinha que a gente implementou que retorna um vetor de inteiros. Agora nós vamos iterar sobre esse vetor e para cada um deles nós vamos printar. Aqui, j tem que ser menor do que values.length, que é esse length aqui que retorna o tamanho do vetor, beleza? Então, para cada iteração dessa, nós vamos printar. Aqui nós vamos... Outra coisa, aqui é só print, não é print ln, senão a gente vai printar um quebra de linha no final, não é isso que a gente quer. Então, nós vamos printar values na posição j mais aquela nossa setinha, para quando for printar o próximo. E, ao final de printar todos esses elementos, a gente tem que printar aquele contrabarra. Aqui eu vou ter que colocar 2 contrabarra, porque o contrabarra aqui é o caractere que escapa caracteres especiais. Então, para escapar o caractere de escape, a gente tem que usar 2 contrabarras, beleza? Meio estranho, mas é assim mesmo. E vai ser um print ln aqui, porque veja, quando a gente chega ao final do vetor, a gente printa uma quebra de linha para printar o próximo. Então, basicamente é esse o nosso método de print. Agora que implementamos todas as classes que precisamos para esse problema, vamos implementar a parte da entrada de dados, que vai ser a nossa main. Então, a gente tem que ficar consultando aqui a questão. Primeiramente, ele diz que a gente vai receber um número n, indicando a quantidade de casos de teste. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um scanner. Vamos receber nosso int n. Recebe sc.nextInt. E, já que é a quantidade de casos de teste, a gente tem que iterar n vezes e fazer tudo n vezes. Próximo passo, ele diz aqui que a gente recebe um outro inteiro m, que vai indicar a quantidade de endereços base na tabela, ou seja, o tamanho da hashmap. Normalmente um número primo. Isso aqui acontece para diminuir a quantidade de colisões. Quando o tamanho do nosso vetor é um número primo, ele não tem divisores, fora ele mesmo e 1. Isso significa que não vai acontecer um efeito tipo ressonância, que quando você vai inserindo vários valores divisores daquele tamanho de hashmap, eles acabam formando clusters, que são uma série de elementos que estão colidindo um atrás do outro.
Aí, nesse caso, a complexidade de encontrar um elemento no hashmap acaba tendendo a O de n, ao invés de ser O de 1, que é o que a gente espera. Mas enfim, isso é mais um conhecimento extra. A gente tem que receber esse inteiro m para fazer o tamanho. E um outro inteiro c, que vai indicar a quantidade de chaves a serem armazenadas. Ou seja, a quantidade de valores, o tamanho dessa lista aqui. Então, vamos ter int m recebe sc.nextInt, int c recebe sc.nextInt. Aí nós vamos criar nosso hashmap, vou chamar de h, e o hashmap de tamanho m. E depois nós vamos fazer c leituras para ler esses elementos aqui. Então, nós vamos c vezes fazer uma leitura, que vai ser o valor. E cada valor que a gente lê, nós vamos inserir no nosso hashmap. Depois disso, basta printar o hashmap. Então, h.print fora do for, obviamente. E a gente vai fazer isso n vezes. Porém, se você vier aqui, você vai observar que depois de printar um hashmap, tem uma outra quebra de linha para depois printar outro hashmap. E ao final não tem outra quebra de linha. Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso for n, que é a quantidade de hashmaps que nós vamos ler, nós vamos fazer um if i for diferente de n-1. Isso significa, se a gente não estiver no último hashmap a ser lido, a ser printado, a gente vai só printar mais uma quebra de linha. Assim a gente printa só antes de ser o último hashmap, beleza? E ao final aqui a gente fecha o scanner, sempre uma boa prática, fechar o scanner. Então vamos testar aqui o nosso hashmap, né? Puxar aqui o caso de teste. Primeiro é isso. Veja, aqui no 1 tem 27,92, aqui tem 27,92, no 5 tem 44,70, no 5 tem 44,70, assim que a gente queria. Depois essas outras duas linhas aqui, vamos colar. E aqui no 0 tem 35, no 0 tem 35, no 2 tem 2,51,86, no 2 tem 2,51,86. Então, tá feita a nossa questão. Vamos enviar aqui. No bcrowd a gente muda a main para ser main. E vai dar um erro. Vai dar um erro de time limit exceeded. Se você não está implementando em Java, pode sair do vídeo agora. Mas se você está em Java, isso aqui é uma pequena modificação que a gente vai fazer no código. O que está dando problema de time limit exceeded são esses prints que a gente está fazendo. Porque, primeiro, a gente está fazendo muitos prints. Print é uma coisa custosa, envolve abrir arquivo, escrever no arquivo, fechar o arquivo, envolve tudo isso, um print. E outra, a gente está concatenando strings com o mais. Isso também não é nem um pouco performático, porque a string ela é imutável. Então, quando a gente está concatenando duas strings, a gente está, na verdade, criando uma string maior e copiando as outras duas strings para dentro dessa string maior. E a gente está fazendo isso várias vezes. Então, isso causa problemas de performance. Para isso, em Java, a gente usa uma classe da biblioteca padrão chamada String Builder, que vai fazer esse trabalho sujo para a gente. String Builder é uma estrutura de dados baseada num array list, então ele é um vetor dinâmico, que é muito mais eficiente na hora de você concatenar strings. Então, novamente, isso é uma coisa de Java, né? Outras linguagens lidam de outras maneiras. Mas vamos lá, criar aqui um String Builder, SB, recebe um new String Builder. Encare isso como uma string eficiente. Ao invés de printar, nós vamos appendar no nosso string builder. Appendar é basicamente inserir ao final. Então, sb.append. Aqui no append nós vamos appendar primeiro o i. Então, i. O append retorna a própria instância do string builder. Então, a gente pode chamar outro append. E aí a gente appenda essa string aqui da setinha. Beleza? Agora, para os próximos, a gente tem aqui outro salt, né? E ao invés de um salt, vai ser um sb.append valores na posição j, .append a setinha. Aqui no final, a gente vai fazer um sb.append
a nossa barrinha. E aqui no final, após o for, aí sim a gente vai fazer um print. A gente vai printar o string builder. USB. A gente pode passar só string builder, porque quando a gente passa isso, ele chama o toString do string builder. Aí ele pega todos esses appends que a gente fez e transforma num string. Eu esqueci só de colocar uma quebra de linha bem aqui, ó. Então tem um contra barra N aqui, fica mais estranho ainda. Que é a nossa quebra de linha após o final de cada lista que foi printada aqui, beleza? E também aqui no final a gente troca esse println por print, senão ele vai printar duas quebras de linha, tanto a do println quanto essa quebra de linha aqui ao final de printar nosso hash map. Então agora a gente já pode enviar para o Bcrowd. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.